Você sabe quais são as 8 principais etapas de um processo de fusão e aquisição? Bem, para você que não sabe o que é fusão e aquisição, vem comigo. Eu sou Fernanda Bastos, sou criadora do Conexão Legal e advogada na área de direito empresarial e fusões e aquisições há mais de 20 anos. Vamos lá, as fusões e aquisições são aquelas operações societárias onde há uma aquisição de uma empresa por outra, ou de ativos, ou pelo menos uma parte substancial de ativos de uma empresa por outra, ou quando elas se integram, se fundem. No Brasil, a gente normalmente não usa o Instituto da Fusão, mas sim o Instituto da Incorporação. Uma empresa incorpora a outra. E nesses casos, a gente tem toda uma sequência de eventos que vão fazer com que essa operação ocorra de forma mais harmoniosa entre as partes. Vamos ver quais são essas etapas? A primeira etapa é a etapa de preparação, onde os vendedores vão preparar o data room. Você sabe o que é um data room? Aquele lugar virtual ou físico, a sala, o ambiente onde a empresa que está sendo vendida e os seus vendedores vão disponibilizar todos os documentos necessários para que o comprador analise essa empresa que ele deseja adquirir. Além disso, nessa fase de preparação, é importante também que as partes contratem os seus assessores. Lembrando aqui que o advogado não é assessor financeiro. Dentro de uma operação de fusão e aquisição, a gente precisa ter os advogados que vão assessorar sob o ponto de vista jurídico e os assessores financeiros que vão assessorar sob o ponto de vista de avaliação e valor da empresa. O que me leva ao terceiro ponto dessa preparação, que é o valuation. É muito interessante que as partes tenham, mesmo antes de acessar o data room e fazer a due diligence, uma ideia inicial de valor que elas entendem que seria compatível com aquele ativo. O segundo passo são os contratos preliminares. E o primeiro deles é o acordo de confidencialidade, que em inglês a gente chama de NDA, Non-Disclosure Agreement. É muito importante, assim que você tiver os primeiros passos dentro de uma operação, antes de trocar qualquer informação com a outra parte, assinar um acordo de confidencialidade. Esses acordos de confidencialidade têm dado muito bafafá. Por exemplo, porque existem pessoas não, empresas que assinam acordos de confidencialidade com outras sem a intenção de efetivamente comprar a empresa, mas querendo acessar as informações do seu concorrente e ficar sabendo de tudo que está acontecendo lá. E quando eu conto de bafafá, tem diversas notícias dessas na mídia envolvendo, por exemplo, a Amazon, que tentou comprar outras empresas e depois usou as informações para abrir negócios similares sem envolver a empresa que seria adquirida. Ainda nessa etapa, a gente tem outros tipos de contratos preliminares, como as cartas de intenção e os memorandos de entendimento. Tem gente que diz, Fernanda, celebrar memorando de entendimentos, para mim, é um tremendo desperdício de tempo. Eu discordo de você. Você sabe por quê? Existe um desgaste enorme quando uma empresa se engaja numa operação de fusão e aquisição. Seja ela compradora ou vendedora. Não é um desperdício, mas é um gasto de tempo, de energia, de dedicação, de atenção. Se as partes não estão minimamente alinhadas com quais são os termos básicos que elas estariam dispostas a fazer o negócio, você vai lá, engaja no due diligence, faz data room, vem um monte de gente, contrata assessor, bota todo mundo para trabalhar e depois você chega à conclusão que vocês não estão na mesma página com o básico. Ou seja, o que são os termos básicos de uma operação que você estaria disposto a aceitar para prosseguir? Bote esses termos no papel. Pode ser uma coisa bem simples, tá, gente? Não precisa ser um acordo vinculante, mas na área de M&A a gente diz que esses entendimentos preliminares das cartas de intenções, dos memorandos de entendimento, ancoram a negociação. E se eles não são vinculantes, ao menos, eles criam uma base para negociação e um compromisso moral entre as partes de que aqueles ali são termos que elas estariam dispostas a aceitar.
Nada impede que esses termos depois mudem, mas pelo menos inicialmente a gente sabe que está todo mundo na mesma página. E o nosso próximo passo é a auditoria, que é a auditoria jurídica e também de outras áreas. Lembrando que o advogado não vai fazer auditoria financeira, não vai fazer auditoria comercial. O advogado vai fazer a auditoria dentro da parte jurídica, para ver quais são as contingências dentro daquela empresa e como elas deverão ser tratadas na operação. O próximo passo seriam as negociações dos acordos definitivos. Terminada a due diligence, então, vamos ver o que nós precisamos botar no contrato de investimento ou no contrato de compra e venda de ações ou cotas ou de ativos. Como refletir aquele negócio que foi acordado pelas partes em um contrato. Próximo passo, assinar esse documento. Muita gente confunde a assinatura e o fechamento da operação. A assinatura é quando nós temos a assinatura dos contratos definitivos, que podem ser contratos de investimento, acordos de acionistas, contratos de garantia, contratos de compra e venda. E o fechamento, que a gente em inglês chama de closing, o fechamento é ótimo, né? É a implementação daquela operação, ou seja, quando é que uma parte vai pagar para a outra ou receber os ativos que estão sendo dados ali naquela operação. Então, o nosso passo que nós estávamos falando agora era a assinatura, que é o signing. Ele é diferente do fechamento. Porém, há operações em que a assinatura e o fechamento podem ocorrer no mesmo dia, no mesmo momento. Essas operações são aquelas que a gente não precisa estabelecer condições precedentes. Condições precedentes, que seria o nosso próximo passo, são aquelas condições que as partes entendem que após assinado o contrato precisam ser implementadas para aquela operação poder ser então concretizada. É normal que a gente tenha, por exemplo, como condições precedentes, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovação das agências reguladoras, aprovação de credores, reorganizações societárias, regularização de algum ativo, obtenção de algumas licenças. Isso tudo são tipos de condições precedentes. E após o cumprimento das condições precedentes, esse período entre a assinatura e o fechamento, a gente chama em inglês de interim period, né? O momento ali entre a assinatura e o comprador entrar na empresa, o interim period, e depois disso vem o fechamento em si, que é quando a operação é concretizada e as partes então passam a receber o valor que elas tinham que receber ou os ativos que elas tinham que receber, dependendo de qual for a estrutura da operação. E lembrando que a operação de M&A não acaba aí, nós temos o pós-fechamento, que é a nossa 8ª etapa, e esse pós-fechamento, ele várias vezes é mais relevante não, mas tão relevante quanto a operação em si, porque muitas vezes a gente tem diversas contingências que podem ser cobradas e obrigações também que podem ser demandadas de parte a parte após o fechamento. Um exemplo disso é quando a gente deixa parte do valor da venda retido em uma conta que a gente chama de conta garantia ou escrow account, para fazer face a eventuais contingências que o comprador tenha que arcar depois do fechamento da operação e que, na verdade, eram referentes ao período anterior. Então, dependendo do valor que fica retido para esse pós-fechamento, pode ser que o pós-fechamento seja uma nova operação em si. É normal que a gente tenha percentuais relevantes de preço retido, dependendo da operação. Bem, espero que isso tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre fusões e aquisições, estou à disposição, mandem para mim. Sigam o Conexão Legal nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e YouTube. Espero você no próximo vídeo.